começando o seu programa, o nosso programa Catedral Jovem na TV. Seja muito bem-vindo. Ao meu lado está Adriano. Tudo bem, Ana Júlia? Tudo ótimo. Hoje nós temos um convidado muito especial. Tudo bem com vocês aí em casa? Nós somos da Catedral da Família, Catedral Jovem. Eu sou o pastor Adriano e hoje nós estamos com um entrevistado que é uma bênção. Ele é pastor da Catedral de uma das nossas congregações, chama Eilton Manzan. Ele é alfaiate, submedida, há 37 anos que ele trabalha neste ramo. Mas hoje nós vamos falar de um assunto particular, Ana Júlia. Nós vamos falar sobre relacionamento de pai e filho. Então, aqui está o nosso entrevistado, Eilton Manzan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é nosso, alegria, satisfação. Que Deus abençoe, que seja um momento agradável, né? Apesar da história ser triste, mas agradável que o Senhor... Vai dar uma lição para todo mundo, sem né? dúvida. Fala pra gente já começar sabendo e já ir aprofundando. Como era o seu relacionamento com seu pai? Ele era muito violento? Como que você se relacionava com ele? Olha, a gente vive numa sociedade que tem vários lares desequilibrados, outros não. O meu, hoje eu penso que foi uma permissão até de Deus, mas foi realmente um lar muito desequilibrado. O meu pai, ele, por talvez o lar dele também não ser muito legal, né? Ele passou isso pra gente. E ele não foi aquele pai amigo, aquele pai gentil, companheiro. Aliás, ao contrário, ele tinha uma atitude, de certa forma, carrasca conosco. Eu sou irmão de 2 irmãs, né? Nós somos 3 filhos, e ele agia de forma muito assim, arbitrária, corrigindo com uma disciplina dura, principalmente com muita pancadaria, né? Foi muito triste. E também a sua fala, né? Foi muito falas de baixo escalão. Então a gente veio de um lar realmente onde as nossas emoções, ainda quando criança, foi nutrida dessas coisas, de muita violência, de muito mal entendido, de muita gritaria, muita baixaria, né? Foi assim, muito complicado até. E todo excesso esconde uma falta, né? Talvez quando o seu avô, né? Que seria o pai dele, sim, talvez era muito bruto também, alguma coisa assim, e aí ele acabou sendo também, ou não? Na verdade, sim, na verdade, assim, o que eu conheço do meu avô é que ele ainda, assim, um homem novo, ele sofreu um derrame, né? Naquela época, na verdade, as crianças não tinham tratamento como tem hoje na maioria das casas, né? Até porque vieram de uma situação de pobreza. E o meu pai, então, ele ficou sendo assim, como se fosse o dono da casa, depois que o meu avô sofreu o derrame, né? E ele conta para nós que ainda muito jovem, com 14 anos de idade, ele trocava o dia lá na roça, né, de trabalho com uma pessoa adulta. E ele foi, assim, muito sofrido porque as pessoas não entendiam, né? E, de certa forma assim, afligia a família dele, né? Principalmente a minha tia. Um certo senhor chegou um dia lá e bateu na minha tia, na frente dele. Então ele foi uma criança que viveu no meio de muita violência e ao mesmo tempo muita responsabilidade. Pastor Manzan, ele com essa responsabilidade muito cedo, automaticamente ele pegou uma carga que não pertencia a ele. De fato. Era uma fase onde ele deveria ser criança, né? Onde ele deveria viver como criança, mas pegou uma responsabilidade. E depois disso, ele conheceu a sua mãe, eles se casaram e o relacionamento de marido e mulher também era conturbado e violento. Na verdade, a gente sabe que a bênção de Deus antes do casamento, ela é fundamental e ela vem justamente através dos pais, né? A minha mãezinha, quando casou com o meu papai, eles não tiveram essa bênção. O meu avô, da parte da minha mãe, não aceitava o casamento. E ainda jovens e muito apaixonados, eles forçaram um pouquinho a barra, né? Mas logo que casou, ele já começou a demonstrar aquela violência, aquela situação aflorou. Veio à tona, verdade, né? Aflorou. E na sua infância, uma das lembranças que você teve
de relacionamento com o seu pai? Olha, na verdade, relacionamento é bom, eu não me lembro. Do meu pai me afagar, do meu pai cuidar de mim assim, não me lembro bem. Eu lembro mais dos momentos mais assim fortes, né? Porque na verdade o trauma se dá na criança, não se dá no adulto. Então, na verdade, eu lembro que quando criança eu sofri esses traumas com as atitudes dele, de violência, né? Como bater com vara de marmelo, bater com cinto mesmo, com um pedaço de pau, né? E até mesmo ele nos batia com soco mesmo, né? Nós crianças, ele nos batia com soco. Ele tirava sangue de mim, das minhas irmãs. Você falou do seu avô também, que era familiar do seu pai, o mesmo que o seu pai. Você tinha uma relação boa com o seu avô também, ou não? Não, na verdade, eu não conheci o meu avô. Não? Eu conheci só a minha avó paterna, o meu avô eu não conheci. Mas você ouvia as histórias dele diante do seu pai? Sim, é porque ele contava algumas coisas para nós, né? Mas o que eu entendi é que o meu avô, o pai dele, ficou assim, sofreu derrame ainda em uma idade assim, não muito, né? Bem novo, sofreu derrame. Então ele era debilitado. E o meu pai com 14 anos já começou a cuidar da família. Né? E assumiu o papel do... E naquela época existe uma questão assim, que ser homem você tinha que ter aquele cara mais violento, mais agressivo. Eu acho que tinha assim, né? O senhor me contou um dia que a sua vontade de ser alfaiate. Hoje é uma profissão peculiar, né? Sem dúvida. Hoje é uma profissão que se encontra pouco, alfaiate sob medida. Mas desde a infância você já tinha esse interesse por essa... Essa história é interessante porque eu era bem garotinho, eu tinha 9 anos de idade, e a minha mãe me colocou para engraxar. Aliás, eu era bem miudinho, né? E a caixa de engraxate comprida, e eu ia lá para o centro da cidade. E naquela época, há 28, 30 anos atrás, existia aqui em Goiânia muitas alfaiatarias, como também existia muitas lojas que vendiam tecidos. Hoje não, a nossa profissão é pouca e muito trabalho até, muito serviço. Mas naquela época era bem infestado, entende? Então ainda garoto eu sentava nas portas da alfaiataria e ficava olhando o pessoal traçando os tecidos e aquilo me chamou a atenção. Daí quando eu tinha 17 anos de idade, eu já trabalhava numa fábrica de vela. Já tinha 3 anos de carteira assinada e um irmão foi congregar na igreja da minha mãe. E ele falou, olha, eu sou profissional da área de alfaiataria e tal. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou. Falou, olha, se você quer trabalhar com ele. Eu falei, agora. Aí no outro dia eu já cheguei na empresa, já pedi conta e tal e fui. Lá eu fiquei 1 ano trabalhando lá na 24A, no centro da cidade. Aí logo depois de 1 ano eu saí, fui aprender e até hoje estou aprendendo. E tem sido uma benção. Mas o seu pai não concordou? Não, de jeito nenhum. Ele não te apoiou de forma nenhuma? Ele tinha aquela questão assim de... Né, ele queria que você seguisse alguma profissão, alguma coisa assim? Que ele não... Meu pai, na verdade, ele teve até a 3ª série primária, né, que conta naquele tempo. Ele fazia ali os seus trabalhos de pedreiro, de encanador, e ele chegou a ser um mestre de obra até reconhecido. Tanto é que, na época, ele trabalhava, ficava 3 meses fora de casa, né? Assim, construindo essas pontes, aqui, esses colégios, no estado de Goiás afora, né? Trabalhou muito numa construtora. E ele era muito bom profissional. Eu não sei se ele queria que eu seguisse, mas eu sei que ele tinha Mas ele era um totalmente sério contra problema, o homem ser alfaiate. Sem dúvida. Ele preferia o morto dentro de um caixão, mas não queria que eu fosse costureiro, alfaiate. Puxando esse relacionamento com o seu pai, teve alguma hora que ele te ameaçou com arma, alguma coisa assim? Como que foi? Conte pra ele. Até uma vez eu compartilhei, eu estava conversando com o Adriano, nós conversamos sobre isso. Uma vez, eu já estava com 17 anos, e foi quando eu comecei a me dar assim, poxa, agora eu já sou um homem, eu posso, né, cuidar da minha mãe, das minhas irmãs, e não deixar que o meu pai venha batê-las, machucá-las, e principalmente a mim, né? E foi quando um belo dia eu cheguei em casa e ele, por qualquer coisa, ficava nervoso e começou a xingar, a quebrar as coisas e partiu para cima da minha mãe. E nessa hora, eu me lembro muito bem, tinha uma faca de cozinha, eu peguei essa faca e falei para ele, olha, a partir de agora, o senhor não coloca a mão em mim nem nas minhas irmãs e muito menos na minha mãe. Foi quando ele veio com um soco para cima de mim e eu perdi a cabeça, né? Adolescente, muito assim, angustiado, muita tristeza no coração, muito ruim a história até aquele momento. Eu entrei assim num desequilíbrio naquele momento e eu parti para matá-lo.
E ele pegou ali um banco e ficava me defendendo, né? Eram aqueles tamboretes antigos, e eu tentando esfaqueá-lo. Nesse momento, a minha mãe veio, tentou nos apartar, e é um momento triste até, mesmo, eu sei que Deus curou, mas eu sinto assim muita emoção, porque a minha mãe falou, meu filho, pelo amor de Deus, pelo leite que você mamou aqui no seio, ela tirou a brusa e falou, suma daqui que seu pai vai te matar. Foi quando eu saí correndo, ele foi até o quarto, porque ele sempre andava armado, e já tirou a arma e começou a dar tiro dentro de casa. E eu saí correndo para o nosso quintal, aquelas casas antigas com um quintal muito grande, né? Saí correndo ali para ir embora, e ele mirava a arma no meu rumo, me dava tiros, e a minha mãe ali tentando segurar, sanguando assim a mão toda, né? Segurando. E o certo é que ele me deu 3 tiros, que dois pegou assim no alto da cabeça, um no ombro, no alto da cabeça, e o outro assim, ficou os buracos lá no portão. Que livramento! Nesse dia foi um momento muito triste, daí eu saí para a rua, e tinha uma avenida onde passava o ônibus, né? E eu fui para aquela avenida, e eu falei, ó, já que eu não o matei, eu vou suicidar. E foi quando eu tentava entrar debaixo dos carros, mas o Senhor, com graça ali, não deixava com que isso acontecesse. Foi como que uma mão me tirasse dessa situação. Deus. Aí eu pensei comigo assim, se eu não consigo suicidar, eu vou matá-lo. Então eu peguei uma pedra e fui até o portão da minha casa. Ao chegar no portão da minha casa, eu não sei porquê, eu joguei aquela pedra ali no chão e saí, desesperado. Sabe? E aí depois só foi para a igreja? Não, eu fui para a casa dos meus pastores. Dos pastores, foi onde é que eles começaram a trabalhar? Sim, não, na verdade, a minha cura emocional, ela começou por uma ação da minha mãezinha, que sempre nos aconselhou, orou por nós e tudo. E, sobretudo, o lugar de cura foi na igreja. Nesse dia, eu fui para a casa dos meus pastores, lá estava a minha pastora e os 2 filhos dela, mais ou menos da minha idade. Assim que eu cheguei, ela percebeu que não estava legal. Ela pegou e, como um banco como esse aqui, me colocou no colo, colocou a Bíblia sobre a minha cabeça e começou a ler o Salmo 46. Naquela hora eu desabei e foi muita cura de Deus, sabe? Foi muito tremendo o que Deus fez. O nosso programa está muito bom, estamos aprendendo várias coisas e estamos vendo também que não existe uma vitória sem batalha. E logo, logo ele vai contar a vitória que foi a vida dele, que é a vida dele, né, pastor? Mas rapidinho, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E eu vi uma pessoa que vocês 2 oram, que o que o diabo queria fazer era cirandar com a família, colocar um para cada lado e os filhos ficar dispersos, para acabar com a família. Mas Jesus fala assim, pela tua oração, no Leônidas o diabo não toca, e na Ingrid também não toca. Quarta Profética. Você que se encontra doente, triste, está com depressão, sofrendo com ansiedade. E nesta quarta-feira estará conosco. Você crê que Deus está pegando aquele negócio e está desfazendo agora? Que na vida do Dilson, da Laura, da Valentina, da Manuela e na empresa DRV2 o diabo não toca. Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista. Igreja Catedral da Família. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Caminhoneiro conhece as estradas de Goiás com uma palma da mão. Eu já andei muito e nunca vi nossas estradas tão bem cuidadas. O asfalto tá virando um tapete. O trabalho tá bonito. Eu tô indo descansar agora, mas esse governo não para não. O governo do estado está investindo mais de R$1 bilhão em obras. Até julho, mais de 1.000 quilômetros de rodovias serão reconstruídos com o padrão DENIT. Asfalto seguro e feito para durar. Trabalhe em todo o canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você.
Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Voltamos e não se esqueça que o nosso culto está presencial todos os sábados lá na Igreja Catedral da Família, às 8 horas. Eu te espero lá, que lá, ó, tá sendo uma bênção. Várias pessoas estão sendo abençoadas, vários jovens, e eu te espero lá. Não é isso, Adriano? É isso aí. Nós aguardamos você todo sábado ali na Ricardo Paranhos, setor Marista, às 20 horas, para adorarmos ao Senhor juntos. Pastor Manzan, a sua infância foi uma infância difícil, assim como muitos que estão nos vendo aqui pela televisão podem ter se identificado com um pouco da sua história. Relacionamento de pai com filho, de esposo com esposa, infelizmente são tristezas que acontecem no seio familiar. Mas Deus entra na nossa causa, né, pastor? E como foi a restauração? O senhor já contou que a sua mãe e a igreja já orava, já intercedia por vocês, né? Mas aí você falou que fugiu de casa aos 17 anos, foi para a casa dos seus pastores, e onde a pastora colocou a Bíblia sobre a sua cabeça e orou com você, e ali começou uma restauração que durou por muito tempo, né? Ali começou um outro homem, uma nova vida. Na verdade, foi um momento de uma cura assim bem forte, né? Foi muito bom. E eu não cheguei a sair de casa. Eu ficava 2, 3 dias na casa de um amigo da igreja. Agora, o que eu quero ressaltar é que o cristianismo, na verdade, é o palco dos grandes testemunhos, né? A Cristo, a igreja, os irmãos, por mais que sejam pessoas que, é lógico, têm os seus defeitos, todos nós temos isso, veja bem, foi o lugar onde eu encontrei aquele amor sincero, aquela palavra de cura, de restauração, aquele abraço amigo. Aquele amor sem nada em troca, né? Isso, foi sempre na igreja. E eu era apaixonado pela minha igreja, eu sou igrejeiro mesmo, sabe? E daí eu vinha da escola e não tinha prazer de ir para casa. Então eu sempre parava e ia para a porta da igreja. Eu tinha terminado o culto, ali ficava alguns jovens e a gente ficava lá até meia-noite, 1 hora da manhã conversando. Talvez não faça sentido hoje, mas para mim aquilo tinha um significado muito importante. Porque aquela troca de relacionamento com os jovens da minha idade ali, contando as suas experiências de casa, também me fortaleceu. E até eu já falava, olha, lá em casa é assim, mas Deus é poderoso para mudar a nossa história. Amém. Então, assim, até mesmo no processo da minha restauração, da minha cura, eu já compartilhava com os jovens da igreja que tinham muitos problemas nas suas casas, né? Às vezes, alguns amigos meus que não tinham um pai dentro de casa, na verdade. Você não sabia se era melhor você ter um pai como eu ou não ter o pai em casa, não é verdade? E, então, assim, a gente trocava aquelas, né? E esse relacionamento já me ajudou muito. Por quê? Porque eu não parti para as drogas, não parti para o crime. Porque geralmente, assim, pastor Manzan, o jovem, ele se rebela, ele se revolta e vai para o outro extremo, ou vai para as drogas, ou vai para a rua, ou faz tudo aquilo ao contrário do que Deus projetou para a vida dele. Mas, na realidade, você foi para Deus e buscar trocar experiências, e buscar intimidade com Deus, e Deus te manteve naquele lugar te protegendo. E eu gostava de trabalhar na igreja, seja o que fosse, evangelismo, cuidar da limpeza, tudo, eu queria estar presente em tudo. Porque até nessa questão de trabalhar na obra de Deus e desenvolver qualquer coisa, já me fazia assim muito realizado, eu sentia ali que o Senhor estava me abençoando, que o Senhor estava guardando a minha vida. No fundo eu sabia que havia um horizonte que um dia eu poderia avistá-lo, vamos dizer assim. E foi o que foi, o processo foi esse, né? Pastor Manzan comentou aqui agora que o senhor não tinha o prazer de voltar para casa. Não. E às vezes você que está nos vendo aí na televisão, nesse momento, eu quero dizer para você que o prazer de voltar para casa é uma responsabilidade de todos aqueles que fazem parte do ambiente. Porque existem maridos, pastor,
que também não tem o prazer de voltar para casa, porque chega lá, vai encontrar uma esposa rilhenta, uma esposa com problema, com reclamação, os filhos também. Existem filhos, que foi o seu caso, que também não tem prazer de voltar para casa. Existem esposas também que falam, eu vou voltar para casa para quê? Só que a casa é um lugar do refúgio. A casa é o lugar da proteção para a família e o inimigo tem deturpado as famílias de forma que nenhum quer voltar para o seio familiar. Mas, nesse caso, Deus foi restaurando a sua vida e aí depois o senhor se casou. O casamento foi algo assim, aquele negócio, para sair de casa, mas ao mesmo tempo eu era um jovem que orava, que buscava o Senhor e que lia muito na época, procurava ler livros, não tinha tanto livro como, né? Eu lembro que livraria tinha uma lá no centro, muito famosa, né? Ali na Rua 6, Rua 7, era mais famosa. Mas eu lia muito aqueles livros do pastor Caio Fábio, falava de abrindo o jogo sobre o namoro, sobre o aborto, sobre o casamento, lia aquela série toda e tal, e eu sempre buscava na palavra, né? Então, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, nós conversávamos por longo tempo, 1 hora, 2 horas, e eu falava, olha, eu sei que Deus tem algo diferente para a minha vida, então eu quero escrever uma nova história. Né? Então, quando nós casarmos, eu não quero que você bata nos nossos filhos assim, sempre com a vara, porque eu li na Bíblia que é com a vara que se corrige, não quero pancada, não quero puxão de orelha, eu falava tudo isso para ela, e a gente foi projetando, né? Foi projetando. Foi montando. E depois de casado, eu digo para vocês, não foi fácil não. Por quê? A minha reserva emocional maior tinha sido com aquele clima de violência. Então, eu era muito nervoso. Por qualquer momento eu ficava nervoso e tudo. Mas só que eu sempre pedia perdão para ela e a gente conversava e tal. E o Senhor, que é poderoso para transformar, Ele vem transformando o nosso coração, a nossa vida, o nosso relacionamento. Você falou que quando teve 17 anos, você teve realmente aquele encontro que te marcou, né, com Deus. Sim, esse dia foi. E você percebeu que Jesus era o pai, né, que estava cuidando de você, estava com você. Então, relacionado a pai, você conseguiu perdoar o seu pai depois de tudo que aconteceu? Olha, hoje eu entendo que o nosso pai, na verdade, é o Senhor, nosso Deus. Sim, com certeza. O pai terreno, ele é, sem dúvida, aquele que nos ensina a amar o verdadeiro pai. Essa seria a função do... Como uma referência, né? Uma referência, é uma referência, né? Na terra do que é o Senhor então, Deus. o que aconteceu? Quando eu estava para casar, meu pai começou a mudar um pouquinho o relacionamento comigo. Aliás, foi algo extraordinário. Ele começou a me tratar como um homem, com respeito, né? Aquela coisa. Ajudou a fazer o meu casamento. E assim que eu casei, eu fui morar na casa do meu sogro. Ele nos era uma casa longe, lá no Garavelo afora, e a gente morava nessa época na Vila Brasília. Fomos morar lá nessa casa e meu pai foi me visitar. E ele chegou lá e me tratava com muito respeito. E isso restaurou algo muito forte dentro de mim. Puxa vida, meu pai agora me reconhece como um homem mesmo, né? Que sempre foi uma busca, sim, né? Sim, sempre foi uma busca desde criança, né? Só que daí meu pai, ele tinha, depois a gente descobriu que ele tinha problema bipolar. E ele, hoje eu estou com 51 anos, ele morreu com a minha idade, com várias doenças. Ele tinha hérnia de disco, bico de papagaio, pressão alta, várias doenças, né? E ele morreu logo depois que ele começou a me tratar assim bem, né? E o fato é que no velório dele, eu fiquei assim, eu entrei naquele transe, que eu não sabia se eu chorava e tal. As emoções afloraram. As emoções afloraram. As positivas, as últimas que você viveu, e as negativas do seu passado vieram tudo à tona ao mesmo tempo. Então, assim, depois do velório ali, eu comecei a falar sem parar. Ninguém fazia com que eu parasse de falar. E eu colocava meu pai como um herói. Ele colocava uma touca para dormir, aí no caixão fui, peguei a touca, coloquei nele. Eu comecei a entrar em transe. Aí todo mundo achou que eu estava com uma brincadeira assim, de mau gosto, vamos dizer assim. Só que enterraram meu pai e eu fiquei durante 3 dias dessa forma. E aí me dava remédio, eu dormia muito tempo, quando acordava do mesmo jeito. Me levaram, uns psiquiatras resolveram. Me levaram numa psicóloga, que era cristã. E ela fez algo inédito. Ela colocou 2 objetos lá, um pequenininho e um grande sobre a mesa. Eu me lembro que era um barco e um outro, parece que um cinzeiro assim. Ela disse, olha, esse pequenininho aqui é você e esse grande é seu pai. E eu não quis aceitar e tudo. Aí com muita conversa eu aceitei que fosse. E ela disse, fale para ele o que você quer.
E aquele momento eu comecei a falar com aquele objeto, como se fosse meu pai, tudo. E contei várias histórias que tinham acontecido, por que ele nos maltratava, né? E ao mesmo tempo eu comecei a pedir perdão para ele. Então eu sinto hoje que eu liberei, né? Eu não tenho amargura, não tenho... completa, colocou para fora tudo aquilo que esse momento também foi algo muito crucial na minha vida, sabe? E você falou que quando você estava namorando com a sua esposa, você Sim. planejava o seu... Como você falou, planejava como educar os seus filhos. E hoje, como que é você Sabe e seus por filhos? que eu planejava isso? Que lá na igreja eu vi os pastores, eu tinha um sonho de ser um pastor, assim como eu tinha aquele sonho de ser um profissional na área da alta costura, eu também tinha um sonho de ser um pastor. Então eu falei, poxa, mas esse cara é santo, né? Então eu tenho que ter um lar santo para mim poder ministrar a santidade no púlpito, né, da igreja. E hoje é pastor, é pai e já é avô. Graças a Deus. E Deus restaurou até 1000 gerações. Ô, glória, bênção de Deus. E aí, conta pra gente agora, como foi o seu relacionamento com os seus filhos? Olha, é outra história. Hoje eu tenho uma filha de 28 anos, casada, né? O meu genro é fisioterapeuta, tenho uma vida tranquila, abençoada, tenho um netinho abençoado, 1 ano e 7 meses, né? E tenho o meu filho de 24 anos, está cursando faculdade, o homem de Deus, nos ajuda da empresa, cuida da administração da empresa, né? Aliás, trabalha na nossa sede, né? Na alfaiataria Manzan. Mas, uma bênção. Aproveitando esse momento que nós já estamos encerrando o programa, qual é a mensagem que o senhor pode deixar para famílias que viveram histórias parecidas com a sua? Qual que é o caminho? O que você tem para deixar como uma luz? Porque muitos estão se identificando com esse assunto, eu tenho certeza. Mas há muitos estão perguntando, e eu, como eu faço para viver isso que esse pastor está vivendo, uma restauração completa? Você já viveu essa experiência, então faça para esse jovem. O que eu gostaria de dizer para vocês é que o passado, ele pode servir para nós, assim, eu penso comigo, né? Ele pode ser uma âncora ou ele pode ser um leme. Você pode muito bem ficar preso ao seu passado, ou você pode usar esse passado como uma história que você olha lá algumas vezes para você lembrar de onde você veio. Mas, sobretudo, o que o Senhor quer para nós é um futuro glorioso, de bênção, né? Agora eu te falo verdade. A Bíblia diz que o jovem deve se esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Então eu digo para você, o lugar de você se esforçar é na igreja, é na casa de Deus, é ouvindo a palavra do Senhor, porque você precisa ter fé em Deus, em você e na vida. E a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontecia comigo? Eu sempre ouvia a palavra de Deus, eu queria estar na igreja o tempo todo, não existia redes sociais naquela época, então eu sempre estava na igreja e sempre lendo livros que pudessem me ajudar. Então eu digo para você, Deus é o Deus do impossível e Ele tem o melhor para nós. E essa história, até eu conto aqui em alguns momentos, eu estou feliz hoje, conto assim, não com tristeza no coração, porque ficou no passado. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele não melhora a vida de ninguém. É bem verdade que melhorar é muito bom, dar uma, assim, transformar é muito bom, mas de fato o Senhor transforma. Escreve uma nova história. Uma nova história. Assim como aconteceu. E é isso que Deus está fazendo hoje. Nós somos pastores, né, ali na Igreja Residencial Kátia, uma congregação que tem um amor muito forte pelas pessoas que vão ali. E até quero mandar um abraço para essa turma abençoada, esse povo de Deus ali no Residencial Kátia, né? Então, é isso aí, bola para frente. Bola para frente. O nosso programa, infelizmente, fica por aqui. Muito obrigada, pastor, pela sua presença. Sempre à disposição. Muitos jovens foram alcançados pela sua experiência e que vão passar agora uma nova experiência. Vamos ser novos jovens, na glória de Deus. Então, você ouviu um belo testemunho do pastor Manzan e estamos aguardando você, jovem, a Catedral da Família, ali na Ricardo Paranhos, setor Marista. Nós temos um culto abençoado para você na Catedral Jovem. Todos os sábados, você é muito bem-vindo estar conosco. Até o próximo programa. Até mais, tchau.